Teu emprego é o ideal pra você? Não. Tá ruim, eu tô insatisfeito. O que você tá fazendo pra sair disso? Quem dá importância pra reserva de emergência hoje? Ninguém. O que é mais importante? Quitar a dívida, montar a reserva de emergência ou investir? Nenhum dos três. O mais importante é estudar pra deixar de ser burro. Agora, se você é uma pessoa tonta, que não tem opinião pra nada, não tem personalidade, aí você vai ganhar dinheiro, vai começar a ostentar, vai querer ser melhor que os outros, vai ser o bonzão, não sei o que lá. Você acha que vale a pena eu vender meu carro pra quitar minhas dívidas? Você acha que vale a pena eu vender meu terreno pra quitar dívida? Cara, depende. Você vai ter educação financeira e parar de fazer asneira? Porque esse que é o problema. Se o cara vender o carro, quitar as dívidas, mas continuar fazendo burrice, daqui a um ano ele tá endividado e sem carro. Ou seja, ele tá pior do que hoje. E eu já vi gente assim. Não, e continuou fazendo asneira, parcelando tudo, comprando besteira, aí um ano depois ela já tá endividada, já tá com o nome sujo e nem o terreno tem. Por isso que eu falo, né? A pessoa chega e pergunta assim, Duda, o que é mais importante? Quitar dívida, montar a reserva de emergência ou investir? Nenhum dos três. O mais importante é estudar pra deixar de ser burro. Porque se você não tiver educação financeira, e educação financeira tem a ver com saber ganhar dinheiro, saber usar dinheiro, saber multiplicar o dinheiro, ter controle emocional, não ser uma pessoa compulsiva que quer comprar tudo toda hora. Se você não lidar bem com isso, que tem minhas dívidas, só que continua burro, vai estar endividado daqui a 6 meses. Duda, montei minha reserva de emergência. Uhul! Só que continua burro, a tua vida vai ser uma emergência todo mês. Por quê? Você vai cagada? Duda, comecei a investir. Onde? Ah, num investimento chamado Tigrinho. Porque é burro, por quê? Porque não estudou o que é investimento e tá achando que é. Qualquer um desses pontos, o estudo é mais importante. Mas o que é educação financeira? Primeiro, você saber ganhar dinheiro, tem a ver com trabalho, renda extra, não só, eu já sou CLT, tá? Mas tem mais forma de ganhar dinheiro. E inclusive aqui no ganhar dinheiro, tem a ver com, o teu emprego é o ideal pra você? Não. Tá ruim, eu tô insatisfeito. O que você tá fazendo pra sair disso? Né? Porque tem muita gente que pensa em renda extra, e eu acho muito bom, só que ao mesmo tempo a gente passa 8, 9 horas do nosso dia no nosso emprego. E às vezes o teu emprego é uma carniça. Bagulho paga uma merreca do caramba. O que eu faço? Peço as contas? Não. Você vai começar a mexer os pauzinhos pra ir pra uma área melhor. E hoje em dia tem um monte de emprego que não depende mais de faculdade. A renda extra é muito boa? É. Só que tem gente que tá 10 anos no emprego ruim e fica reclamando ano após ano. 2034 você vai estar reclamando também? Mexe, começa a estudar, começa a fazer algo. Se você não tem dinheiro, faz de graça, mas se você tem, faz um curso no Senai, no Senac, sei lá onde aí, sabe, pra profissionalizante. Peraí, eu tô no emprego carniça? Tô. Mas, né? Você tá esperando o quê? O presidente ligar? Ô Berenice, tô vendo aí que você tá ganhando pouco, eu fiquei compadecido, viu? Vou te dar uma vaga no meu gabinete. Ninguém vai fazer isso. E se você não tomar iniciativa de fazer algo, daqui a 10 anos você vai estar reclamando do mesmo emprego, porque você não fez nada pra mudar. E eu volto a dizer, tô falando que é fácil? Não. Mas tô falando que ser pobre também não é gostoso. Pô, tem um monte de gente hoje que ganha um salário mínimo. Caramba, um Uber já ganha o dobro que isso aqui em São Paulo, fácil. Pô, vira Uber então, melhor que... Pelo menos você tem flexibilidade e tal, né? E a gente relaciona muito isso com um negócio chamado crenças limitantes. Né? Que são aquelas coisas que a gente ouve desde criança e vai criando raiz dentro de nós. Por exemplo, dinheiro é coisa de homem, não de mulher. Por quê? Porque normalmente quando você ia pedir dinheiro pra tua mãe, ela fala, vai lá ver com teu pai. Tá criando uma ideia aqui na minha cabeça de que dinheiro é a parte do homem e a mulher não é. Não é? Não tem nada a ver, né? Hoje em dia tem um monte de mulher que tá investindo e muitas mulheres, as mulheres lidam melhor com o dinheiro muitas vezes do que os homens. Então, a gente tem muita crença limitante, a gente tem muito aquelas frases do tipo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que o amor ao dinheiro, eu amo dinheiro, isso é ruim, mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. Eu uso o meu dinheiro pra fazer muita coisa boa pra muita gente, e tô amando. Tem esses pontos, tem aquele ponto do tipo assim, o dinheiro corrompe. Pra mim não tá. Se você não sabe quem você é, vai corromper. Você é tonto? Agora, eu sei quem eu sou. Eu não tô nem aí porque pensam de mim, não tô nem aí porque pensam de como eu tenho que me vestir. Agora, se você é uma pessoa tonta, que não tem opinião pra nada, não tem personalidade, aí você vai ganhar dinheiro e vai começar a ostentar, vai querer ser melhor que os outros, vai ser o bonzão, não sei o que lá. A pessoa tem que saber quem ela é. Se sair da pobreza não for uma prioridade pra pessoa, ela nunca vai sair da pobreza e ela vai continuar sendo uma pessoa pobre que tem algumas coisas de rico. Como, por exemplo, celular caro, relógio caro, tênis caro. Aqui no Brasil a gente valoriza muito esse negócio do ter, né? Tem uma cultura da ostentação aqui que é muito forte. Então, a pessoa tem que definir. Primeiro, eu quero sair da pobreza ou eu quero comprar tudo que me dá alegria? Porque se é isso, você vai continuar sendo um pobre que tem coisas que te dão alegria, só que quando vier um perrengue você tá ferrado. Você não tem dinheiro, você não tem reserva de emergência, você não tem absolutamente nada, aí vai entrar na fila
fila das pessoas lascadas no Brasil que estão num buraco que se afunda cada vez mais. Primeira coisa é uma prioridade. Você tá cansado disso? Você quer realmente sair da pobreza? Eu não tô falando de você ter milhões. Tô falando, cara, você deixar de ser um endividado, você começar a ter uma grana investida, 5 mil, 10 mil, já tá ótimo, já é algo, e você parar de trabalhar o mês inteiro só pra pagar boleto. Isso é a pobreza que eu falo no meu canal. E essa é a definição de pobreza pra mim. Uma pessoa toda endividada, que não tem R$1 no banco e que trabalha o mês inteiro pra no sexto dia útil já acabar tudo, né? Então é isso que eu quero resolver na vida das pessoas. Então às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito nesse papo de como juntar seu primeiro milhão? Como comprar, como ficar rico e comprar uma Ferrari? Não esquece isso. Vamos começar aqui pra quitar a dívida, ter uma reservinha de emergência de 3 mil e parar de ser um lascado que tá devendo até as cuecas pra todo mundo. Isso é mais fácil de resolver. E em um ano você consegue. Só que vai ter que ter uma disciplina, prioridade e abrir mão de algumas coisas nessa caminhada. A nossa vida, ela tem que ter duas fases. A fase de armazenar ou acumular e a fase de usufruir. O problema é que todo mundo quer a fase de usufruir. Ninguém quer passar pela fase de acumular uma grana. Ô, Duda, mas por que eu vou querer acumular? Parece até uma coisa estranha. Acumular. Isso é coisa de gente gananciosa. Isso é coisa de gente avarenta. Isso é coisa de gente... Não. Acumular tem a ver com você montar o seu pé de meia para que você consiga depois usufruir a vida com mais qualidade. Porque a verdade é que quando você fica comprando coisa, mas seu saldo tá no negativo, você não tá curtindo. Você não tá feliz. Por dentro você tá no cagaço. Caramba, mano, eu tô aqui na balada, putz, mas aqui dentro, caramba, velho, não tenho dinheiro pra pagar essa conta, né? Mano, o que eu vou fazer semana que vem? Eu não tenho comida na geladeira. Você não tá curtindo. Por quê? Porque você não respeitou essa fase inicial de acumular um patrimônio que pode ser primeiro, não ter dívida. Segundo, ter uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil e começar a investir, bota ali 5 pau. Você tem uma reserva e 5 pau investido, você já pode começar a curtir mais. Só que a pessoa quer curtir sem ter isso. E aí ela tá sempre lascada. Porque aí é aquele negócio. Por ela não ter dinheiro, um imprevisto vai acontecer. E quando acontecer, ela vai fazer o quê? Parcelar no cartão de crédito. Aí depois acontece outro imprevisto. O limite já tá no máximo aqui. Vou fazer um empréstimo. Assim ela tá sempre num buraco, entende? Ela tá sempre num buraco porque ela não tá priorizando ter as finanças em dias. Ela tá priorizando ter o tênis dos sonhos. Ela tá priorizando ter o relógio mais caro. Por exemplo, quem dá importância pra reserva de emergência hoje? Ninguém. O que é a reserva de emergência? É você ter uma grana separada pra ser usada em situações de emergência. Geladeira quebra, pneu fura, bateria do carro pifa, o encanamento dá pau na descarga do banheiro, vai ter que chamar eletricista. Reserva de emergência é uma grana pra você não ter que se endividar por causa de algum perrengue desse. Eu tenho meu dinheiro. Tá, só que aí você vê. Quantos brasileiros têm iPhone? Todos. Quantos têm reserva de... Nenhum. Entende? Isso que eu tô falando que é a prioridade. Às vezes não é, é que eu sou pobre. Tá, mas você é pobre, mas o iPhone você tem. Parceladas em 40 vezes. Exato. Então, por que você não foca em quitar suas dívidas e montar uma reserva de emergência? E respeitar essa fase de armazenar, de acumular, de montar o seu pé de meia, pra depois você comprar o que você quiser. Só que ninguém quer. Então, eu começo falando isso. O primeiro passo pra você deixar de ser pobre é você entender que isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Se não tá sendo, você tá preferindo comprar um tênis ou quitar suas dívidas e limpar seu nome? Comprar o tênis. Então o problema não é teu salário, é tua prioridade, né? E é claro que o salário aqui no Brasil é baixo, infelizmente. Eu fui 19 anos CLT, né? Só que eu nunca fiz dívida. Por quê? Questão de mentalidade. Eu não gosto de dever nada pros outros. Eu tinha um salário de 3 mil, já era casado, eu já tinha um carro, já tinha o apartamento pra financiar e morava num apartamento simples, que é onde eu moro até hoje, lá em Osasco. Cara, eu não fiz nenhuma dívida na vida. A única dívida que eu fiz foi da minha casa, porque eu não tinha como pagar à vista o apartamento. Como que eu consegui? Duda, mas é porque você não tinha filho. Tá, mas sempre vai ter alguém com uma desculpa pra tentar justificar as cagadas. Claro que tem cenários e cenários, mas eu conheço gente que tem filho, tem filha, tinha gente que era da limpeza, e eu não tô desmerecendo, mas a gente sabe que é um salário bem menor do que o do diretor, do gerente. Tinha gente da limpeza que tinha 2 filhos e não tinha dívida. E o gerente tinha. A professora tava toda lascada, tendo um salário legal, mais benefício, um monte de coisa. Então, tem muita mentalidade, mas pra eu não me prolongar demais aqui, começa nisso. A tua prioridade é sair das dívidas. Prioridade é botar suas finanças em ordem ou é continuar comprando coisa? Então é você que não tá tendo prioridade. Você quer o sushi? Não, minha prioridade é quitar minhas dívidas. Você quer comprar esse celular aqui que tá em promoção aqui de 5 mil por 3.900? Não, minha prioridade é quitar minhas dívidas. Você quer fazer uma viagem? Quero, só que não, porque a minha prioridade tá sendo essa. A prioridade é a sua primeira escolha. O que é mais importante pra você? Então se não é, então não reclama também que você não sai da pobreza. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quitar dívida. A média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. A média. Tem gente que deve 20, tem gente que deve 500. A média é 3 pau
então vamos botar 3 pau e meio, 3.500. Hoje em dia, tem um monte de empresa de renegociar dívida, com até 99% de desconto. Cara, vamos pegar que você consegue renegociar essa dívida pela um pouco menos da metade, um pouco mais da metade, vai pra 2.000. Cara, 3 meses de renda extra, você já consegue dinheiro pra quitar isso. Fazendo um Uber, por exemplo, vendendo doce no seu trabalho. E essas rendas extra são do tipo que te dá ali 600, 700 pau por mês. Tem outras que dão mais, por exemplo, o Uber, e tá tirando mais de R$1.000 por mês. Em 3 meses você já tem 3 pau, quitou suas dívidas. Então assim, não é fácil porque ninguém quer trabalhar depois do trabalho. Mas também não é fácil ser pobre com o nome sujo a vida inteira. Então é uma escolha. Eu prefiro trabalhar que nem uma jamanta por um ano, mas mudar de vida, do que continuar pobre a vida inteira. Foca nisso. Duda, a minha meta era fazer isso e mudar de vida até dezembro. Em junho eu já resolvi tudo. Duda, eu queria ter feito isso até dezembro. Agora no começo de agosto eu já quitei todas as minhas dívidas e montei minha reserva. Foi fácil? Não, mas ele fez acontecer. Então quem quer? Você vai ver lá nos comentários, tem um monte de gente falando que conseguiu e tem um monte de gente falando, vida, isso não é justo, o problema é estrutural, tem que partir do governo. Tá bom, tá, faz 40 anos reclamando que é estrutural e não muda. Tipo assim, claro que o governo tem que fazer algo. Só que já veio Itamar Franco, Fernando Henrique, Dilma, Temer, Lula, Bolsonaro, minha avó. Caramba, ninguém resolve. E o cara tá desde 1980 falando, o problema é estrutural. Tá, então continua até morrer e aguardando essa estrutura ser mudada, né? É claro que tem que ser, mas não tá sendo. Traz as rédeas, né, pra tua mão e bota pra fazer. Faz alguma coisa. E a renda extra é uma coisa fundamental na vida do brasileiro. Ai, Duda, eu ganho 1.400. Como é que eu vou mudar de... Nem eu consigo. Por isso você tem que fazer renda extra. Se você fizer o que a maioria faz, você vai ter o mesmo resultado que a maioria tem. E a maioria tá ferrada, né? Então faz uma renda extra, tenta ver algo. Não precisa ser o resto da vida? Não. Só que renda extra não é coisa de pobre. Renda extra é coisa de gente inteligente. Na nossa cabeça, meio que a gente tem assim, nossa, tadinho, tá fazendo renda extra, deve estar no perrengue o bicho, né? Nós deve estar passando fome. Dois empregos, nossa, coitado. Eu não conheço nenhum milionário que tenha uma só fonte de renda. Todos os caras milionários que eu conheço têm 4, 5, 6 coisas. O cara tem livro, o cara dá palestra, o cara tem canal, o cara tem curso, o cara tem empresa, o cara tem produtora. Por que a pessoa que é mais pobre acha que com um emprego só vai conseguir? Ah, Duda, mas são outros 500, eu sou CLT. Eu também era. Tudo que eu falo hoje é o que funcionou pra mim. Renda extra, tomar cuidado com cartão de crédito, ter prioridade, não comprar nada pra ficar impressionando os outros, você saber falar não pros pequenos desejos. Tudo isso já me permitiu ter uma vida legal. Por exemplo, hoje eu tenho mais dinheiro porque eu tenho meu canal. Eu moro no apartamento que eu já morava antes de ter meu canal, uso as roupas que eu já usava, eu faço viagens com a minha mulher assim como eu fazia antes, agora eu viajo mais. Mas antes, todo ano a gente tinha uma viagem da hora pra fazer. E sem se endividar. Não é aquela viagem, tipo assim, vou parcelar em 48. Não, era pagando à vista. Porque eu tinha prioridade. Eu pegava a grana da minha renda extra, botava na poupança todo mês. Por quê? Porque no final do ano eu quero viajar com a minha esposa. E ia, entende? Só que o problema é, vai ter gente que vai se vitimizar, vai ter gente que vai falar que é difícil. Mas quando eu falei que é fácil? Você acha que eu gostava de ter 6 trabalhos? Só que valia a pena, porque eu não era endividado, eu tinha saúde emocional, eu sabia que eu ia ter 6 empregos até quitar meu AP, porque eu fiz disso uma meta. Eu quero quitar esse AP. Vou ficar 30 anos pagando, 80 anos nas costas, vou quitei, caramba, né? Eu quero quitar antes, né? Não foi fácil, mas é melhor você ter um esforço por um período. Tem gente que vive assim a vida inteira. Não acho legal. Lembra que eu falei? A fase de acumular tem que chegar à fase de usufruir. Então tem 2 erros aqui. A pessoa que não quer respeitar a fase de acumular e já quer ir pra de usufruir, e a pessoa zoião que não quer nunca sair da fase de acumular. Não tô falando que você tem que ter essa vida lascada sempre. Tô falando que você vai ter que ralar bastante até você ter pelo menos, que tem minhas dívidas, tem uma reserva de emergência de 3 pau e já comecei a investir, já pode começar, sabe, vamos num churrascaria hoje, vamos num cinema mais legal, vamos viajar? Pode, só que você respeitou e você não tá mais na dependência de dinheiro dos outros, que você fez o seu pé de meia. Só que é coisa que não se ensina na escola. Então, dá, mas vai exigir algum sacrifício da pessoa.